Meus caros, minhas caras, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uma temática meio que complementar ao vídeo que eu lancei esses dias, né, no qual eu disse: se você não mudar a sua atitude em relação a algumas questões de crenças, você nunca vai conseguir de fato se conectar a pessoas, desbloquear inteligência social, conseguir relacionamentos. Talvez muitos de vocês, homens, já saibam, mas de repente as moças que acompanham o canal não saibam exatamente o que é essa Black Pill. Assim como existe aqui a pílula vermelha, né, que é basicamente uma pílula amarga acerca do que é a verdadeira realidade dos relacionamentos, da natureza dos gêneros, sobretudo quando a gente fala sobre a personalidade, a natureza das mulheres. Pois é, existe um outro braço da comunidade, a qual trata sobre a famosa pílula negra, né? A Black Pill, que fala basicamente sobre a realidade do que é a importância da aparência e como ela influencia, sabe, diretamente os seus resultados na vida social e no seu desempenho, obviamente, sobretudo com o sexo oposto, né, nos relacionamentos. Que basicamente você às vezes é rejeitado, ou você às vezes simplesmente não consegue nenhum tipo de sucesso nos relacionamentos. E não é porque você às vezes não tem habilidades sociais. A teoria que diz, né, que trata dessa pílula negra, que não adianta se você fosse um cara de sucesso financeiro e que tudo está intimamente conectado com a sua aparência. Geralmente altura, geralmente beleza facial, simetria, né, tudo mais, maxilar, essas coisas todas, ângulo do teu olho e também cabelo, se você é cabeludo, se você é careca, né? E pois bem, cara, eu vou colocar uma foto minha aqui pra vocês, tá? Por que eu escolhi essa foto? Porque nessa época eu era muito parecido em termos de personalidade com aquele garoto que eu falei naquele outro vídeo, tá? Eu tinha uma expressão de tristeza, eu era um jovem extremamente introvertido, extremamente cheio de fobias, sabe, sociais. Eu tinha receio, medo de falar com meninas. Tá? Eu tinha realmente receio de falar com meninas, exceto quando elas eram do meu ciclo social, por exemplo, se fossem da minha sala. Mas eu tinha um medo muito grande de falar com as garotas. Tá? Para muitos de camaradas que tratam desses assuntos de teoria de aparência, que acreditam nessas questões da pílula negra, né, a Black Pill, esse camarada que eu acabei de mostrar para vocês, o Felipe lá de 2009, esse camarada já estaria fadado a um completo fracasso na vida amorosa. Tá, eu já passei aqui no canal muitas fases de ter caras vindo me dar notas de aparência e dizer algumas coisas que, sinceramente, eu nunca parei para dar ouvido, porque meu cotidiano, minha cara, minha vida, só eu sei como é que ela é, tá? Eu tava falando certa vez numa live que eu dei sorte na minha vida, tá? Eu dei sorte. E uma dessas sortes que eu dei foi de só ter conhecido o conteúdo Red Pill, o conteúdo Black Pill em si, só depois de já ter passado pelos 10 anos da minha vida, tendo 2 namoros que eu tive no passado. Fora as contadas, as inúmeras ficadas de colégio, de carnaval que eu tive no passado. Tá? Por que eu estou dizendo que eu tive essa sorte? Porque eu percebo que muitos camaradas desenvolveram crenças limitantes. Eu estava lendo um pouco sobre crenças limitantes e elas basicamente são muito comuns na infância. Tá? De repente, por exemplo, eu tenho uma crença limitante. A minha crença limitante em relação às mulheres ainda é em relação à questão de rejeição, porque quando eu era da 4ª série, 3ª série, 5ª série, eu sofri muitas rejeições. Só que depois da minha adolescência, já início ali da vida pré-adulta e vida adulta, eu tive muitos sucessos em relação com relacionamentos e garotas que simplesmente não conseguiram, sabe, ocupar esse lugar no meu cérebro que diz respeito à minha autoconfiança perante as garotas. Eu aprendi sim a burlar o meu próprio comportamento, aprendi a ler o cenário e saber, nossa, tem uma garota ali que ela tá interessada em mim. Só que bem no fundozinho, cara, da cachola, lá no subconsciente, ainda mora essa informação que eu não consigo simplesmente ir lá e tirar sozinho. De que, sabe, de que a questão, por exemplo, da rejeição, sabe, tá lá e provavelmente vai acontecer, mesmo que os sinais óbvios estejam dizendo o contrário. E é nesse ponto que eu queria conversar com você acerca dessa questão das crenças limitantes na Black Pill, tá?
Olha só, por exemplo, os seguintes comentários que a gente mais vê na comunidade quando fala de aparência, né? Tipo, aparência é tudo, né? Por exemplo, o Chad sempre ganha. Ou então, os sub-5s, quando pega, só pega resto dos Chads, ou então coisa do tipo... sempre será atração negociada. Se você é feio, it's over, né? Já era, né? É o fim. Coisa do tipo. Eu fico tentando imaginar, cara, o que teria sido da minha vida se esse tipo de conteúdo existisse lá em 2009 e eu tivesse tido o infortúnio de conhecer esse tipo de perspectiva. Se alguém lá em 2009 chegasse para aquele moleque franzino, sabe, o eu de 2009, franzino, sabe, extremamente introvertido, sem quaisquer tipo de habilidades sociais, sem quaisquer tipo de capacidades de falar com garotas, o que teria sido da minha vida, cara? Se de repente eu não teria entrado numa espiral de achar que, pô, nossa, então o problema é só a minha aparência, não adianta que eu faça, que eu tente mudar, porque eu encho muito o saco de vocês, acerca desse negócio de vocês tomarem total controle, cara, as rédeas da situação da vida de vocês. Eu lembro que a primeira garota que eu realmente gostei muito, mas muito na minha vida, que eu gostei dela, mano, por muitos e muitos anos da minha vida, eu nunca esqueço certa vez em que eu tava no ponto de ônibus e ela tava falando do... Eu já contei isso na live, vai ser meio vergonhoso, mas eu vou contar aqui de novo. Eu lembro dela contando uma cena do jogo do Flamengo que ela tava assistindo. Aí ela, segundo ela, isso na época, eu ainda lembro como se fosse hoje. Ela disse que o Adriano sofreu uma falta ou caiu, alguma coisa assim. Aí quando ele levantou, ela olhou pra coxa do jogador Adriano e falou que... Enfim, o resto vocês entendem, né? Tipo, coxa grossa, homem, mulher adora coxa grossa de homem. E eu pensei assim, associei na hora... Vou malhar. Cara, eu era muito bobo, velho. Muito bobo. Só que, olha que engraçado. Esse start de tipo assim, a garota que eu gosto, gosta de perna grossa, logo gosta de homem malhado. Vou malhar. Esse pequeno start, gado, normalmente, óbvio, não vou mentir, me levou a uma sucessão de eventos na minha vida que levaram a mudar todo aquele cenário da minha vida sem que eu necessariamente percebesse. Porque eu comecei a puxar ferro bem cedinho na minha vida, com 17 anos. Eu nunca cheguei a ser grandão, tá? Eu sempre fui muito, muito bem definido, mas nunca fui grandão. Só que eu me recordo que no ano seguinte, eu já era tratado diferentemente pelas garotas. E isso foi em 2010, cara. Isso foi em 2010. Mas, pra ser muito sincero, muito honesto, já falei isso em live, inclusive, mesmo no ano anterior, 2009, já tinha, sim, garotas do colégio que queriam ficar comigo, cara. Aí vocês podem falar, beleza, então com o seu nível de aparência naquela época eu devia ser as meninas mais feias do colégio, que só isso que pode acontecer. Não, cara, pior que não. Eram da minha sala e não eram as mais feias da sala. Notoriamente não eram as mais bonitinhas da sala, mas não eram as mais feias. Pra você ver, é uma coisa que subverte completamente o discurso da teoria da aparência, né? Que você não consegue atração genuína. Não era ninguém, não tinha nada de status social, era extremamente introvertido. E ainda assim apareciam as meninas que queriam ficar comigo, da minha sala inclusive, tá? Que conviviam comigo, viam quem eu era. Essa questão das crenças limitantes, se você deixar uma informação que, seja porque ela veio naturalmente até você, ou seja porque você escolheu ouvir um conteúdo e aquilo começou a entrar em você, você percebeu que está te fazendo mal, e você ainda assim insistiu, se você deixar, aquilo pode enraizar na sua mente e você vai ser aquele discurso. Eu sei que eu tô falando muito disso ultimamente, mas eu não vou, sabe, parar enquanto eu não conseguir, cara, ajudar o máximo de caras possíveis a superar esse tipo de, sabe, de discurso extremamente limitante, decadente, cara. Se você enraizar isso na sua cabeça, você vai fechar muitas portas na sua vida. Você vai fechar as portas do desenvolvimento pessoal. Você não vai buscar cuidar da tua aparência, você não vai simplesmente buscar ser uma pessoa mais sociável e ter melhores interações sociais na sociedade. Não falo só de garotas, falo de interações no modo geral. Você tende a ser uma pessoa muito mais ostracizada. É só você perceber bem como são os caras que mais dizem sofrer por serem feios. Você vai... Os caras, muitos deles têm aparência extremamente desleixada. Quando não tem uma aparência desleixada, tem um comportamento extremamente introvertido, extremamente assustado, extremamente fechado, sabe? Introspectivo, no mais radical possível do termo, tá? Porque viram crenças limitantes. Se você acredita, não há algo que eu faça, não importa o que eu faça, já era, essa é a minha condição, é isso que eu sou, então é aquilo de verdade, se tornou quem você é.
tá? Tem uma frase muito clichê do desenvolvimento pessoal que diz, né? Se você diz que pode, você tá certo. Se você diz que não pode, você também tá certo, tá? Eu sei que muitos caras se incomodam quando a gente fala essa questão. Ah, nossa, mas tudo por causa de garota, né? De causa de mulher. Cara, a questão é a seguinte. Querendo vocês ou não, querendo eu ou não, a verdade é que relações sociais, né? Namoros, ficadas com meninas, isso é uma parte extremamente relevante daquilo que molda a cabeça do homem. Um cara que ele nunca namorou, ele vai se sentir, sim, diminuído, menor que os seus amigos que já namoraram. Não tem tragédia pior pra um cara que nunca deu um beijo numa garota, que nunca namorou uma menina, que já tá, às vezes, com 20 e tantos anos, passar na rua, ver um adolescente que ele viu nascer, praticamente, namorando primeiro que ele, sabe? Andando, cada dia que passa, às vezes, com uma garotinha do colégio diferente, de mão dada, aquele cara vai se sentir, sim, inferiorizado. Então, rapaziada, só pra finalizar aqui, a questão é essa e ponto final, irmão. No final das contas, não adianta você querer se enganar de que você não liga pra isso, de que você vai ser feliz sozinho, de que você vai ser um cara, sabe, da solitude, se lá no seu, sabe, no seu íntimo, na sua cabeça, dentro de você, você sabe que você tá infeliz por causa disso e você adoraria que isso mudasse, que alguma coisa acontecesse que você pudesse mudar, que você tivesse uma interação de sucesso com uma garota, você pudesse simplesmente vencer esse fantasma que diz pra você, você é incapaz, que você não consegue nenhuma interação com uma garota que seja genuína, e esse é o seu fardo. E isso te machuca, isso te incomoda. Então não é vergonha nenhuma assumir pra você, cara, eu adoraria ter uma interação com uma menina. Ter, sabe, uma chance de ter um relacionamento qualquer, sabe, que fosse bom, que fosse, sabe, verdadeiro, pra poder, sabe, me provar o contrário do que esse discurso da teoria da aparência, da pílula negra sobre a aparência humana me diz, tá? Então, rapaziada, eu quero saber de vocês o que vocês acham desse assunto, tá? Eu sei que isso incomoda muita gente não concorda com o que eu falo, mas tudo que eu falo, cara, tá baseado basicamente no que eu vivi. A minha experiência, pra mim, vale muito, porque eu passei pelos dois espectros, tá? Eu passei pela fase da rejeição e de isso criar em mim crenças limitantes, e passei pela fase em que eu simplesmente falei, cara, não dá mais, não vou aceitar mais isso, vou mudar a minha situação, tá? E que se incomode quem quiser se incomodar, porque foi por mulher, sim, foi por mulher, e isso foi muito bom pra mim, e hoje em dia eu sou um cara com outra cabeça, tá? Mas por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia o Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.